Oi pessoal, meu nome é Bruno Brandão, eu sou médico de família e comunidade e teleconsultor do Telesaúde RJ. E hoje no nosso papo de APS a gente vai falar um pouquinho de comunicação clínica. Mas você pode estar se perguntando, por que falar de comunicação clínica? Bom, acho que todo mundo já teve, ou pelo menos já teve o relato, de alguma consulta clínica que não deu muito certo e que a relação profissional-paciente saiu meio estremecida. Algumas vezes porque o paciente saiu da consulta sem sentir que teve suas necessidades atendidas, algumas vezes porque o profissional saiu achando que não conseguiu cumprir o plano que tinha programado com aquele paciente. De qualquer forma, essa relação profissional de saúde-paciente ela é essencial para o trabalho da APS. A APS é a porta de entrada do sistema de saúde e é através dessa relação que a gente mantém um vínculo e é a partir desse vínculo que a gente consegue estabelecer um processo de cuidado para essa população. Boa parte do encontro que a gente tem com os pacientes se dá dentro de um espaço de consulta, seja ele dentro de uma atenção domiciliar, seja ele dentro do consultório sozinho ou até mesmo numa interconsulta. E é importante que nesse momento as habilidades de comunicação estejam bem fortalecidas e treinadas para a gente diminuir esse desencontro. Tá, tudo bem, então a gente vai usar a consulta como um momento de desenvolver a comunicação com o paciente. Mas onde a gente aprendeu a fazer consulta? Vocês se lembram disso? A gente não tem um espaço formal na maioria das formações da saúde para a gente discutir como a gente faz a consulta. Cada pessoa tem seu modelo individual que foi aprendendo ao longo do tempo, muitas vezes inspirado por algum profissional mais velho, um professor, e vai desenvolvendo com o tempo o seu jeito, botando sua personalidade dentro da consulta. Mas será que existe uma maneira de organizar melhor essa consulta? Então, existem alguns modelos de consulta que são ensinados pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma forte influência do método canadense, chamado método clínico centrado na pessoa, que é um método que desconstrói um pouco esse binômio doença-saúde, onde o foco sai do cuidado à doença para o cuidado da pessoa. Mas existem outros modelos de consulta. E qual modelo a gente deve adotar? Existem basicamente dois tipos de modelos de consulta clínica. Um modelo que é baseado em tarefas que devem ser realizadas na consulta e modelos que fazem um checklist do que tarefas devem ser cumpridas. Nesse primeiro modelo, que ensina a gente como se desenvolver uma tarefa ou como chegar no objetivo, o principal representante é basicamente o método clínico centrado na pessoa do Canadá. E dentro do outro modelo, que é um modelo tipo um checklist, do que tarefa eu devo realizar na consulta, a gente tem dois grandes representantes. Um é o Consulta em 7 Passos, que é uma literatura portuguesa, que é muito bom e divide a consulta em fases. E também tem o Calgary-Cambridge, que é um método usado na Inglaterra, em muitas faculdades de medicina lá, na formação médica de habilidade de comunicação. Baseado nesse último modelo, o Calgary-Cambridge, a Prefeitura do Rio de Janeiro, no programa de residência de medicina da família, fez uma adaptação desse modelo para ensinar comunicação clínica no seu programa de residência. Ele é um modelo muito interessante, que ele é baseado em duas etapas. Uma primeira etapa de coleta de dados e uma segunda etapa de devolutiva de dados. O que é interessante desse modelo é que ele tem tarefas a serem cumpridas em cada etapa, mas ele também te dá espaço para você encaixar aqueles modelos de consulta no qual você aprende como fazer. Então ele é um modelo fácil de usar e bem completo. Essa primeira fase, que é essa verdinha que vocês estão vendo aí em cima, ela é dividida em duas partes. Uma parte centrada no paciente, onde é o momento que o paciente é o protagonista da comunicação, onde a gente deve estimular a fala para coletar mais dados. E um segundo momento, que é o momento centrado no médico, onde a gente refina um pouco a busca de sinais de alarme e outras informações que ficaram faltando. Existe um momento de transição para essa fase de baixo, onde a gente confirma toda a história com o paciente, para a gente poder voltar e fazer a devolutiva das informações que a gente escolheu na primeira fase. Nesse momento da devolutiva, é o momento onde a gente faz a explicação do plano diagnóstico, a explicação e elaboração de um plano terapêutico compartilhado e da sua rede de segurança. O interessante desse método é que ele dá espaço da gente fazer um checklist, mas também de fazer aquele primeiro modelo de consulta que eu falei, que são maneiras de chegar a um objetivo. Então você consegue personalizar dentro do seu estilo e da sua literatura favorita como você vai atingir cada tarefa. Independente do modelo de consulta que você escolher, todos têm 5 pontos em comum. Um é investigar o que o paciente veio fazer, outro, investigar o que tem de errado, descobrir se tem uma coisa de errado com ele na verdade, explicar o que está de errado
elaborar um plano em comum e usar o tempo de forma boa e racional. Pensando nisso, queria falar um pouquinho sobre o início da consulta, momento crucial, né? Como é que vocês costumam iniciar a consulta de vocês? Já pararam para pensar nisso? Será que existe uma maneira melhor da gente começar a consulta e a gente aprimorar a nossa habilidade de comunicação? Por falar nisso, quando é que começa a consulta? Isso é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. A consulta começa em momentos diferentes para o paciente e para o profissional. Para o paciente, muitas vezes a consulta começa quando ele começa a se sentir mal, daquele momento que ele começa a pensar quando ele vai procurar o atendimento, né, profissional. E com isso, ele começa a criar um roteiro dentro da cabeça dele, do que ele tem que falar, do que ele sentiu, do que ele acha que está acontecendo. Isso tudo ele vai levar para a gente quando entrar na consulta. Para o profissional de saúde, essa consulta começa no momento depois. Para muitos, acham que a consulta começa quando eles chamam o paciente, né? Mas, na verdade, a consulta começa um pouquinho antes. Todo o preparo que a gente tem para estabelecer um ambiente dentro da consulta é importante e atrapalha a nossa comunicação clínica. Se você está com o seu material todo preparado dentro da sala, com tudo que você precisa, todo o material de trabalho que você precisa, se você tem um ambiente que está silencioso, ou se você se preveniu de intervenções e interrupções que podem acontecer na consulta. Pensando nisso, que a consulta começa em momentos diferentes, como é que a gente recebe esse paciente na hora que ele chega dentro do consultório? Qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Será que isso faz diferença? Esses minutos iniciais da consulta, eles são primordiais para começar a estabelecer esse vínculo entre paciente e profissional de saúde. É nesse momento que a gente cumprimenta. Então, é importante a gente estar prestando atenção o que a gente está falando, como a gente está falando, como a gente está recebendo esse paciente. Pensar no como a gente vai falar, da forma que a gente vai falar. Lembra que a gente conversou? O paciente vai vir com uma história toda trabalhada na cabeça, com toda uma história que ele quer contar. E é importante que a gente deixe ele falar, para a gente realmente entender qual é a demanda. Existem coisas diferentes na consulta. Uma coisa é a queixa que a pessoa vem na consulta, outra coisa é o motivo pela qual a pessoa vem. A pessoa pode vir na consulta com uma queixa de dor de cabeça, mas o real motivo dessa pessoa estar vindo na consulta é porque ela está com medo que tenha um tumor na cabeça. Então é importante, e é só escutando o que o paciente tem para falar para a gente, que a gente vai conseguir acessar isso. A forma que a gente bota perguntas e que a gente enquadra perguntas nesse momento é de fundamental importância, porque se a intenção é a gente ouvir, a gente tem que estimular essa pessoa a falar, e falar de uma maneira que a gente se mostre engajado e interessado em escutar o que ele tem genuinamente para falar. Pararam para pensar qual é a frase de recepção de vocês na consulta? Isso é uma coisa importante. É uma frase que convida a pessoa a contar a história dela, o motivo que ela veio aqui? A gente sugere, assim que eu digo, a literatura sugere que a gente tente usar perguntas mais abertas. O que são perguntas abertas? São perguntas que deem uma maior opção de respostas além do sim ou não. Uma pergunta que faça a pessoa falar mais sobre o assunto. Por exemplo, se eu estou começando uma consulta que eu já programei para ver uma tosse do paciente, né? Então, se eu veio aqui para a gente conversar sobre a tosse, certo? Essa pessoa tem que me responder sim ou não. Eu posso enquadrar essa pergunta de uma outra maneira que eu estimule ele a falar mais sobre aquilo. Então eu posso falar, a gente tinha combinado de falar sobre tosse hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar hoje? Mais alguma coisa que esteja te incomodando? Isso pode parecer meio maluco no início. A gente sabe que a carga assistencial é muito grande, as demandas são muitas, e aí muitas pessoas podem estar se perguntando agora, tá, mas se eu perguntar isso, a pessoa vai demolir uma porção de coisa e vai me perguntar uma porção de coisa que eu não vou conseguir resolver. É verdade, pode acontecer, mas isso é importante para a gente negociar o que a gente vai conversar naquela consulta. Muitas vezes a pessoa demorou tanto tempo para marcar uma consulta que a queixa com a qual que ela marcou ou que ela combinou com o profissional de vir já não é mais a mesma. E outra coisa se tornou mais importante. E é importante que a gente consiga entender isso para a gente poder ter as demandas e as necessidades atendidas. Então, uma coisa importante nesse momento da consulta é a gente delimitar qual é a agenda da consulta. Então, se um paciente me demanda que veio por causa da dor de cabeça e mais 3 outras queixas, a gente vai escolher qual é a queixa que está incomodando mais. Mas quem é que vai escolher? Vai ser uma decisão compartilhada entre paciente e profissional. A queixa mais importante é sempre a que o paciente traz. Se ele veio com uma dor no peito, uma dor no dedo do pé e uma dor no cotovelo, e ele fala que a dor do cotovelo é a que está mais incomodando ele,
e você como profissional acha que a dor no peito é a mais perigosa e tem que ser falada, vocês vão acordar. Olha, então hoje a gente vai falar sobre a sua dor no cotovelo e eu preciso falar com você sobre essa dor no peito. Dessa forma, a agenda profissional e a agenda do paciente são atendidas na mesma consulta. Depois de estabelecido o que vai ser discutido na consulta, a gente escolhe um dos assuntos para começar a falar. E esse é o momento que a gente precisa estimular o paciente a falar, né? O interessante é a gente deixar ele falar livremente. Algumas literaturas falam que é bom a gente deixar o paciente falar pelo menos 2 minutos livremente. E que nesse momento a gente vai ter mais informações, mais rápido, do que se a gente ficasse fazendo muitas perguntas, interrompendo a linha de raciocínio do paciente. Existem algumas técnicas que a gente pode usar para estimular o paciente a falar e trazer essas informações para a gente. Uma delas a gente já falou um pouquinho, que é o enquadramento de perguntas abertas e fechadas. Existem 2 tipos de perguntas, as perguntas abertas e as perguntas fechadas ou focadas. Todas são de grande importância na comunicação, mas elas têm momentos nos quais elas são mais adequadas. As perguntas abertas elas são recomendadas a usar no início da consulta, justamente por esse perfil de estimular o paciente a falar mais. As perguntas fechadas elas são mais para a gente investigar pontos que não foram muito bem alcançados pelos pacientes. Uma das importâncias das perguntas abertas é que elas centram a atenção no paciente e as perguntas fechadas centram a atenção no médico. Alguns exemplos de perguntas abertas é: como eu posso te ajudar? Me fala um pouco mais sobre sua dor. O que você acha que pode estar acontecendo? As perguntas fechadas elas já permitem um rol de respostas menor. Por exemplo, você teve febre? A resposta vai ser sim ou não. O que melhora a sua dor? Piora de dia ou de noite? Quando começou? Além do uso de perguntas abertas e fechadas na consulta, existem outras técnicas que a gente pode usar para estimular o paciente a falar. A técnica do espelhar ou do ecoar, que é consistir de repetir a última palavra que o paciente deu. Por exemplo, doutor, estou com uma dor no braço. E no braço? Isso começou ontem, quando eu caí. Você caiu? Jogando bola, ontem com os meus amigos. Caí apoiando nesse braço. Parece meio estranho, né? Mas na verdade é uma técnica que demonstra o interesse do profissional. O profissional mostra para o paciente que ele está escutando o que ele está falando, que ele está interessado no que ele está falando. E isso estimula a pessoa a falar mais. Outra técnica importante é o resumir, que é fazer pequenos resumos ao longo da consulta para a gente checar que o entendimento das informações está correto. Isso é muito importante para a gente não só organizar o raciocínio clínico durante a consulta, mas também de confirmar com o paciente se a gente está compreendendo corretamente o que ele está falando. Um exemplo disso é: então você está me dizendo que você começou uma dor no braço ontem após uma queda de jogando bola, é isso? Sim, doutor, é isso. Esse é um momento muito importante, porque se tem um desacordo no entendimento, é um sinal que a gente tem que voltar e colher essa história melhor. Outra técnica importante é a linguagem não verbal. Essa é uma técnica que a gente esquece muito. A gente acha só porque a gente não está pronunciando palavras que a gente não está se comunicando. Mas a gente está se comunicando o tempo inteiro. O ato de não falar alguma coisa, ou de me movimentar, ou fazer uma determinada expressão, isso é uma maneira de mandar mensagem. E isso é muito importante. É importante que a gente esteja atento para a nossa linguagem corporal durante a consulta, que seja uma linguagem corporal respeitosa e que demonstre interesse pelo paciente. Está voltado de frente para ele, está olhando nos olhos, não está desviando ou fazendo outra função enquanto o paciente fala. É importante que a gente valorize a fala do paciente. Outra técnica que é muito difícil de usar no início, o silêncio costuma causar um desconforto na consulta. Vem aquela pausa onde uma pessoa estava falando alguma coisa e vem aquele silêncio e fica uma angústia normalmente de preciso falar alguma coisa, algo precisa ser falado. Muitas das vezes, nesse momento do silêncio, é a hora que o paciente está dando uma reflexão sobre o que ele quer falar. Ele dá uma pausa, ele pensa no que ele falou e ele continua. Então, usar o silêncio como ferramenta de reflexão, como momento de pausa, momento de reflexão para o paciente é muito importante. E a última técnica que eu queria falar com vocês é a lei do eco emocional. Ela é basicamente isso. Você dificilmente vai receber algo diferente do que você dá. Se você dá sorriso, educação, dificilmente você vai receber alguma coisa diferente disso. Bom, era isso que eu queria falar de comunicação clínica com vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído alguma coisa com vocês na prática, ou pelo menos estimulado a vocês a lerem um pouco mais sobre o assunto. E queria deixar aqui que o Telesaúde RJ está à disposição de todos vocês
para vocês ligarem, discutirem casos, qualquer caso que você tenha dificuldade de comunicação com seu paciente ou qualquer caso de dificuldade clínica, é só ligar para o 0800 021 8119. Obrigado.